Boa noite, amigos. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. Nós vamos hoje fazer um levantamento em 4 estados, considerando a sua população e os casos de letalidade do coronavírus. A matemática não dá margem para que haja qualquer dúvida e é base para nós fazermos um raciocínio lógico sem que a gente possa tender a fazer acusações ou a defender, mas apenas para entendermos o que está acontecendo. São Paulo tem uma população de 44 milhões e 400 mil pessoas. Tem hoje uma letalidade, quer dizer, pessoas vítimas do coronavírus, de 2.447 pessoas mortas. Depois o Rio de Janeiro tem 16 milhões e 400 mil pessoas e 794 óbitos. O Ceará, 8 milhões e 800 mil pessoas com 441 mortes. Agora, Minas Gerais tem 20 milhões e 800 mil pessoas e apenas 80 mortes. Esse apenas aí não é faltando com respeito, porque se tivesse apenas uma vida, nós estaríamos sentidos sem dúvida nenhuma. Mas é apenas para a gente poder analisar um quadro em números. O que acontece com Minas? Minas, o governador de Minas, está muito preocupado em governar o seu estado. Ele não entra nessa fofoca de ficar acusando o presidente disso ou daquilo. Ele cuida do seu estado e o faz muito bem. Já São Paulo, o governador de lá não governa São Paulo. Ele quer ser presidente da República. Ele se alinhou ao que há de pior da política brasileira, essa que nós defenestramos na eleição, Fernando Henrique, Alckmin, Aécio, essa cambada do PSDB. E fica atirando para todo lado. É de se supor que muitas dessas mortes não o sejam por coronavírus. É assim que eles estão fazendo. Aqui no Rio de Janeiro é absolutamente igual. O sujeito morreu infartando numa corrida na praia, vai para o hospital, coronavírus. Daí nós temos 16 milhões e 400 mil pessoas de população e 794 mortes. O Ceará, melhor nem falar, porque é terra de quem? Ciro Gomes. Terra de Ciro Gomes. Com 8 milhões e 800 mil pessoas, tem 441 mortes. E aí, novamente, confrontando com Minas, 20 milhões e 800 mil pessoas e apenas 80 mortes. Eu acho que esses números que a matemática nos traz mostram muito bem como estamos sendo tratados pelos nossos governadores. Ainda sobre essa pandemia, vale a pena lembrar do Dr. Wong, que é aquele que esteve na Globo News e que a Globo News cortou a apresentação dele porque ele não disse o que a Globo News queria ouvir. Mas ele disse em outros canais, obviamente, que a pandemia se instala, ou a epidemia, quando tem pelo menos 100 casos num grupo de pessoas. E isso se deu mais ou menos no início de março, ali na primeira semana de março. E ele disse também que o pico da doença aconteceria 8 semanas depois, independente do estilo de tratamento que nós dessemos à doença, porque a doença ela não tem regulamento para ela. Tanto fazia a gente estar em quarentena vertical como horizontal, os números que nós estamos tendo seriam exatamente os mesmos números que nós tivemos fazendo essa quarentena absurda de nos
ficarmos presos em casa. E não só ele, o ex-ministro Osmar Terra, que também é médico, disse absolutamente a mesma coisa. E tudo que eles falaram está se confirmando. Basta que a gente examine os gráficos de cada estado e o gráfico do Brasil. Essa pandemia atingiu o clímax dela na semana passada, quando completou 8 semanas. Agora tende a ir diminuindo até ficar mais ou menos adormecida, como é comum aos vírus. Eles não acabam, eles não terminam, mas eles não encontram tanta gente para infectar. E segundo ele, esse número de mortes somados no Brasil vão representar algo em torno de 0,5% da população daí para baixo, como é na Alemanha, que o número está em torno de 0,37%, como nos Estados Unidos, que está em 0,5%. Não é, segundo palavra dos especialistas, uma epidemia tão letal quanto alardeada. E os prejuízos causados por essa quarentena absurda, que ninguém jamais respeita, vão ser muito mais trágicos do que a própria epidemia. Era isso que eu queria falar com vocês. Aquele abraço.